Convido a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Lá no finalzinho da Bíblia, Hebreus 11. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 32. Hebreus 11, 32 em diante. Amém? Está escrito assim: E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, e de Jefité, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão especial que o Senhor preparou. Momento de oração, momento de louvor, de adoração, e momento, Senhor, de recebermos a Tua palavra. Fala conosco, Santo Espírito de Deus, aquilo que o Senhor já tem preparado para abençoar, para transformar as nossas vidas. A Tua palavra não volta vazia, e que ela, Senhor, tenha todo o efeito que o Senhor preparou em nossas vidas e que nós de nenhuma maneira venhamos atrapalhar ou interferir naquilo que o Senhor quer trabalhar, naquilo que o Senhor quer fazer em nós, de acordo com esta palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Esse capítulo 11 desta carta aos Hebreus, ela é chamada a Galeria dos Heróis da Fé, e ela vai falar acerca da fé em todos os personagens bíblicos que ela vai apresentar aqui. Ele vai citando vários, e quando ele chega no versículo 32, ele vai dizer aqui, né? Que direi mais? Faltar-me o tempo contando de Gideão. Quem não se lembra da história de Gideão? Que quando Deus aparece para ele, e ele está malhando o trigo no lagar, que era um lugar feito para prensar uvas, para prensar azeitonas, para dali se tirar o vinho, tirar o azeite. Não era um lugar de malhar o trigo, mas ele está fazendo ali escondido, porque a Bíblia diz que os medianitas invadiam a terra e levavam tudo aquilo que eles produziam. Então ele está ali escondidinho, malhando o seu trigo para salvar do saque dos inimigos de Israel. E ali aparece o anjo do Senhor e fala com ele: vai nessa tua força, varão valoroso, porque tu livrarás os filhos de Israel. E ele dizia: ai, Senhor meu, com que eu vou livrar os filhos de Israel? Quem sou eu? E aí ele vai se diminuindo cada vez mais. Ele diz: como que eu vou livrar a Israel? E o Senhor diz: porque eu sou contigo, tu livrarás os filhos de Israel. E aí ele convoca então um exército, vem 32 mil homens. Deus diz: não, é muito povo, olha, manda os covardes embora, manda aquele que tem medo embora. E a palavra de Deus diz que 22 mil vão embora. E aí ele fica com 10 mil, Deus diz: não, ainda é muito povo, leva esse povo para as águas, ali eu vou separar esse povo, e conforme o povo bebeu na água,
Um se agachava, o outro pegava água na mão e levava até a boca. Deus mandou separar de um lado e do outro. Sobrou, ficou 300 de um lado e 9.000 e tanto, 700 do outro. Deus falou, manda esse 9.000 e tanto embora, fica com aqueles 300. Gideão, com aqueles 300, foi contra um exército que a Bíblia diz que eles eram inumeráveis. E ele venceu. E como que ele venceu, irmão? E aqui está dizendo que ele venceu pela fé. Baraque também. A palavra de Deus diz que o inimigo de Israel tinha muitos carros. Tinha carros de ferro. E Baraque não tinha. Baraque só tinha a sua fé. Sansão, ele tinha aquela força de 100 homens, diz a palavra de Deus. Davi, que venceu Golias, que venceu os inimigos, o leão, o urso. Profeta Samuel, que também foi um homem valente, além de um profeta, foi um homem valente. E ele vai falando, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. Quando a gente lê isso, nos impressiona, irmãos. Nós ficamos impressionados com isso. Quem é que nunca leu Davi vencendo Golias e não ficou impressionado? Quem é que não leu dos valentes de Davi, que um lá venceu 800 homens? Quem é que não fica impressionado quando a gente vê isso? Quando a gente vê Sansão pegando a queixada do jumento e matando ali um pelotão dos filisteus, arrancando ali a porta da cidade, rasgando um leão ao meio, a gente fica impressionado com essas coisas. E quando a gente olha para nós, para as nossas lutas e para as nossas diversidades, a gente fica, e essa é uma coisa que é fora da palavra de Deus, não é bíblico e é errado, mas a gente fica com a impressão de que Deus escolheu eles para dar tudo certo na vida deles, e para nós não é bem assim. Isso é um pensamento humano, carnal, é um pensamento que o diabo quer que a gente tenha, que tem uma diferença entre eles e nós, que Deus escolheu eles para fazer coisas extraordinárias, mas não nos escolheu para fazer coisas extraordinárias. Isso está errado. Porque qual é a diferença entre eles e nós? Além do tempo que nós estamos vivendo. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre Davi e os meninos aqui da igreja? Qual a diferença entre Sansão ou qualquer um de nós? Qual a diferença entre o profeta Samuel e Gideão? Do que qualquer um de nós. Você sabe qual é a diferença? Você vai falar, a fé. Não, não é a fé é a mesma. Mas a quantidade de fé faz a diferença. A quantidade da fé faz a diferença. A maneira como eu uso a fé ou eu deixo de usar a fé faz toda a diferença. Porque muitas vezes nós escolhemos não usar a fé. Porque a fé, para nós, parece loucura. Se coloca no lugar de Gideão. Como é que você vai cercar um arraial com 300 homens? Sendo que naquele arraial tem uma multidão. E se aquele povo acordar e descobrir onde você está, é rapidinho para eles te matar. O que leva Gideão ainda a dividir os seus poucos homens, 300, divide em 3 grupos de 100 e fala, vocês vão ficar lá, aqui e lá. Não tinha rádio, não tinha um WhatsApp, não tinha nada. Mas quando vocês ouviram o meu grito, vocês gritam igual. É a fé, irmãos. E quando você vai acompanhando a história de Gideão, a palavra de Deus diz que fogem 2 príncipes dos midianitas com 15.000 soldados. E Gideão vai perseguindo eles, com 300 homens. E ele chega, no outro dia ele chega numa cidade, eles passam a noite inteira ali, e no outro dia eles ainda não dormiram, estão perseguindo aqueles homens. Ele chega numa cidade e pede, olha, dá um pouco de pão para nós estamos cansados, dá um pouco de água, porque nós estamos perseguindo aquele exército. Eles passaram por aqui, Zeba e Salmuna passaram por aqui. O pessoal fala, o quê? Vocês estão perseguindo? Não. Nós não vamos dar provisão para vocês, não. Um cara tão maluco. A gente vai dar provisão para eles, nós vamos se comprometer depois com aquele exército. É só aquele exército voltar.
não querem ajudar ele, ele vai em outra cidade da mesma maneira, mas ele vai lá, derrota aquele exército, captura aqueles 2 príncipes dos medianitas e volta naquelas cidades, e diz, olha aqui, os homens que vocês zombaram, que acharam que eu não ia vencer e que eu não ia capturar, eis eles aqui na minha mão. A fé, irmãos, a fé em Deus é que transforma as nossas atitudes. A fé que transforma a nossa maneira de enxergar a vida. Quando eu olho para as coisas e eu tenho medo, eu não estou tendo fé. Quando eu olho para as adversidades e eu estou ali com, meu Deus, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Eu estou Gideão lá no lagar ainda. Mas a palavra de Deus diz que Gideão foi obedecendo a Deus. Primeira coisa que Deus falou, vai lá, tem um altar de Baal nessa cidade, corta aquele poste ídolo lá, pega o boi que é consagrado a Baal, o boi do teu pai, sacrifica, vai lá, e ele vai e faz. Então quando a gente vai olhando para a palavra de Deus, e a gente vai obedecendo a palavra de Deus, isso vai exercitando a nossa fé. São nas pequenas coisas que Deus vai colocando diante de nós, e nós temos que olhar para aquilo, e temos que dizer, não, em nome de Jesus eu vou vencer isso aqui. Em nome de Jesus eu vou passar por essa adversidade. Quem sabe é uma dor de cabeça, quem sabe é um resfriado, quem sabe você não pode ter medo. Não, em nome de Jesus eu vou vencer isso aqui. Qualquer coisa que aparecer em qualquer área da tua vida, a tua atitude é que vai definir como que você vai se sair diante daquele problema e diante daquela adversidade. É a nossa atitude. Qual deve ser a nossa atitude? Atitude de fé. E aonde que nós vamos ter, irmãos, ali o respaldo na palavra de Deus. A segurança, a certeza, e nós temos que ter no nosso coração, vem da palavra de Deus. Amém? Nós só vencemos pela fé. Esses versículos aqui nos mostram que eles só venceram pela fé. Porque no 33 diz, os quais pela fé venceram. Está aí, irmãos. A mesma fé que você tem, a mesma fé que eu tenho. A mesma fé, não é diferente não. É só se eu ponho ela em ação ou não. É só se eu realmente decido usar a fé ou não. Ou eu fico esperando outras soluções. É isso que vai fazer diferença na minha vida. A palavra de Deus diz que tinha um exército acampado diante dos filisteus, o exército dos filhos de Israel. Naquele exército tinham muitos soldados, naquele exército tinham homens valentes, chefiando aquele exército estava o próprio rei Saul. Mas a palavra de Deus diz que ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Mas quando Davi chega naquele arraial, ele não chega naquele arraial por acaso, Deus manda ele ali. Porque Deus precisava de alguém que exercitasse a sua fé, para que o inimigo fosse derrotado. E naquele arraial não tinha ninguém. Então Deus precisou enviar Davi para lá. Às vezes na nossa vida, existem situações também que está ali, Deus só está esperando você tomar uma atitude. É só você tomar uma atitude. O que Davi fez quando ele ouviu pela primeira vez o desafio de Golias? Quem é este incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Você tem que saber quem você é. Você tem que saber o que a palavra de Deus diz a respeito de você. E o que a palavra de Deus diz a respeito de você? E o que a palavra de Deus diz que você é? Você é filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Poder. Poder para você usar, poder de ser feito filho de Deus. Davi não está dizendo, quem é ele para me desafiar? Davi está dizendo, quem é ele para desafiar? Os filhos de Deus. O povo de Deus. Porque esse povo aqui tem um Deus. Porque esse povo aqui tem alguém que peleja por eles. Porque esse povo aqui tem alguém que batalha por eles. E toda essa terra vai saber que Deus não depende de nada que é humano para dar vitória. Eles lá estão confiando no capacete, na couraça, no escudo, na espada. Mas nós aqui confiamos em Deus.
A gente pode até não ter capacete, a gente pode até não ter espada, mas eles tinham. Mas Davi está dizendo que não é isso que dá a vitória, porque Davi sabia que o único que pode dar vitória é Deus. É assim que você tem que olhar para os problemas e para as adversidades da tua vida. Não é um remédio, não é um tratamento que pode salvar a tua vida, mas é o Deus que declarou na sua palavra que Ele levou as tuas dores e as tuas enfermidades. É Ele que tem poder para até mesmo fazer mortos ressuscitarem. É Ele que tem poder de reverter qualquer quadro clínico. É isso que você tem que acreditar. Aquela viúva estava olhando para os seus filhos, ela está dizendo, os meus filhos vão ser vendidos como escravos. Ela vai no desespero até o profeta Eliseu. Foram vendidos ou não? Ela tinha alguma coisa? O profeta pergunta, o que tu tens na tua casa? Ela disse, nada. O Espírito Santo tocou nela, a não ser uma pequena botija de azeite. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, mestre, não temos nada, a não ser 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso diante desta multidão? Não é a quantidade, irmão, mas é na mão de quem você coloca. Amém? É em quem você acredita que faz a diferença. É em quem você decide obedecer é que faz a diferença. Porque o profeta falou, vai para a tua casa, pede vasilhas emprestadas, não poucas. E aí tu e teus filhos tranca lá, vocês se trancam dentro da casa. E vocês começam a encher aquelas vasilhas de azeite. E ela acreditou, irmão, é loucura. É loucura. Se você vier para mim, eu falar isso para você, eu estou com um problema financeiro, pastor, eu disser para você, vai lá, pega a tua lata de azeite e começa a... Porque o azeite está caro hoje também, né, irmãos? O azeite hoje está valendo um bom valor. Pega lá teu vidrinho de azeite lá. Ah, tem só menos da metade, pastor, é pouquinho. Não tem problema, vai lá atrás, compra aqueles tonel grandão. Você vai falar, o pastor está maluco. Eu estou querendo uma solução, eu estou querendo um conselho. E ele vem com loucura para cima de mim. Você não ia dizer isso? Você acha que não soou loucura para aquela mulher também? Mas o que fez a diferença na vida dela? Ela decidiu obedecer e acreditar. A diferença é que muitas vezes a gente não ouve e a gente não acredita na direção que Deus nos dá. A diferença é só essa. A diferença é que a gente olha e fala, tem sentido isso? Isso é coisa da minha cabeça. Eu estou ficando doido. Isso aqui imagina que uma coisa dessa vai dar certo. O problema é que nós olhamos assim para as coisas. O problema é que falta fé, falta intrepidez, falta ousadia. E a fé é isso mesmo. Se você for no versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Pastor, a fé é um negócio muito louco, mas tudo na nossa vida depende da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Não tem salvação sem fé. Um ateu vai para o céu? Não. Porque nós somos salvos pela fé. Então, ateu nunca vai para o céu, a não ser que ele deixe de ser ateu, a não ser que ele se converta. Mas se ele não se converter, se ele morrer sendo ateu, nenhum ateu vai entrar no céu. Ex-ateu pode entrar no céu, mas ateu não entra no céu, porque nós somos salvos pela fé, por meio da fé. É por meio da fé que nós somos salvos. Somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé. O que é ser justificado, irmão? Ser justificado significa que você é pecador e que eu sou pecador, e que enquanto nós estivermos nessa carne, nós vamos ser pecador. Mas nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus.
Eu creio que Jesus morreu naquela cruz por mim, para pagar pelos meus pecados. Eu creio, aleluia, que o sangue que Ele derramou lavou a minha vida completamente. Embora eu sendo pecador, eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus, pela fé no seu sacrifício, pela fé na sua obra, pela fé na sua morte e na sua ressurreição. Então, o dia que eu partir para a eternidade, eu não tenho medo do inferno, porque eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus, porque eu fui feito filho de Deus pela fé, fui salvo pela fé, aleluia! Nós devemos viver pela fé. Volta lá para Hebreus, nós estamos no capítulo 11, volta para o capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o justo viverá do que, irmão? Da fé, pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O Senhor está dizendo, irmão, você tem que viver da fé. A fé é o principal componente da nossa vida cristã. No capítulo 11, no versículo 6, está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível me relacionar com Deus. Por isso que o ateu não tem a mínima possibilidade de ser salvo, a não ser que ele se arrependa e se converta, porque tudo é pela fé, aleluia, eu tenho que viver pela fé, eu só agrado a Deus pela minha fé. Irmão, a gente tem que agradar a Deus, porque Deus é um Deus de fé. Deus é um Deus de fé, irmão. Eu só posso agradar a Deus se eu viver pela fé. Se eu não tiver fé, se eu não viver pela fé, eu não estou agradando a Deus. Deus está olhando para a minha vida e Deus está me reprovando. Se eu não tenho nenhuma atitude de fé, se eu não tenho nenhuma palavra de fé, se eu olho para a vida sem fé, eu não agrado a Deus. É impossível eu agradar a Deus. Versículo 6. Se eu estou com medo, meu Deus do céu, agora, o que vai ser de mim? A crise. Eu não estou agradando a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas em nome de Jesus, olha, tem crise aí, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou passar por ela em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou bonzão? Porque eu sou melhor do que todo mundo? Não, porque eu tenho um Deus que cuida de mim. Aleluia! Porque eu tenho um Deus que cuida e que supre as minhas necessidades, aleluia, um Deus que sabe quando tem pão sobre a minha mesa e quando tem pouquinha farinha, Ele sabe quando você abre o teu armário, que aqui é engraçado, né? Isso é uma coisa cultural, eu não sei se, eu não posso generalizar, mas os anos que eu morei no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas que eu conheci, eles não têm o costume que eu, pelo menos, eu não sei se todo mundo aqui em São Paulo tem, mas a minha família, meu pai, minha mãe, eu tenho esse costume. Você vai e faz a compra do mês, não é assim? Recebeu, vai para o mercado e faz a compra do mês. Aí quando vai chegando no final do mês, você vai abrir no mercado e vai tendo cada vez menos opções e a quantidade vai ficando pouca no armário, não é assim? Eu falei do Rio Grande do Sul porque normalmente no Rio Grande do Sul, o pessoal lá que eu conheci, a maioria das pessoas que eu conheci, fazia a compra da semana. Então ia toda semana no mercado e fazia a compra da semana. Lá eles falam rancho, né? Fazer o rancho da semana. Então faz a compra da semana. Mas aqui a gente faz a do mês. Então quando você vai abrindo no final do mês, né? A gente brinca lá em casa. Eu com as meninas falo, no final do mês tem que vir o profeta Elias aqui para multiplicar, porque você vai abrindo o armário, vai ficando cada vez mais vazio. Deus sabe, quando está diminuindo o arroz lá, quando está diminuindo o feijão, quando está diminuindo a provisão dentro da tua casa. Quando Deus fala para Elias, levanta-te, vai daqui a Sarepta de Sidom, e ali ordenei uma mulher viúva que te sustente. Deus sabia exatamente o que ele iria fazer, Deus sabia exatamente o tempo que Elias iria caminhar para chegar naquele lugar, e Deus sabia que quando ele chegasse naquele lugar, ainda tinha que ter um pouquinho de farinha naquela panela, ainda tinha que ter um pouquinho de azeite naquela botija, aleluia! Deus sabe de todas as coisas. Antes que aquela mulher falasse com o profeta Eliseu, Deus já sabia, foi Deus que direcionou ela para falar com o profeta. Antes que aquele menino oferecesse os seus 5 pães e 2 peixes para os discípulos, Jesus já sabia. Mas Deus, aleluia, Ele vai agindo desta maneira.
O trabalhar de Deus é diferente do nosso. A gente imagina as coisas de uma maneira, mas Deus não vai seguir o nosso roteiro, irmão. Às vezes a gente está igual na mão. Eu queria que Deus enviasse o homem de Deus levantasse a mão e fizesse isso, aquilo. Nossa, ia ser uma bênção, aleluia. Eu ia dar tanto testemunho, eu ia dar tanto glória a Deus, eu ia me alegrar tanto. A gente está querendo que Deus faça assim. Mas Deus não fez nada do que Naamã projetou na sua mente. Foi tudo diferente, mas o milagre aconteceu. O que você tem que entender é isso, que Deus não vai obedecer o que você imaginou, e Deus não vai fazer aquilo que você quer, aquilo que você acha que seja uma solução, ou que você acha que seja o melhor, mas o milagre vai acontecer. Mas a provisão vai chegar, mas a bênção vai se manifestar, aleluia, porque Deus é poderoso para fazer, a palavra de Deus diz, infinitamente mais. Por isso o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5:7, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. Paulo estava com a sua viagem missionária toda programada. Ele vai fazer a sua segunda viagem missionária. Ele chega num lugar, ele já tem o seu roteiro preparado. Mas de noite, o Espírito Santo, aleluia, faz ele ter um sonho. Ele vê um varão da Macedônia, e aquele varão da Macedônia clama e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. Não era o roteiro de Paulo, quem sabe Paulo já tinha o seu dinheirinho contado para fazer a sua viagem, estava fora do roteiro, estava fora daquilo que ele programou, ou daquilo que ele planejou, mas o Espírito Santo levou ele até a Macedônia, e lá na Macedônia, milhares de vidas foram salvas. Deus não vai seguir aquilo que você colocou no papel, aquilo que você planejou, Deus não vai seguir aquelas continhas que você fez, não, eu só tenho dinheiro para fazer isso, não. Se você decidir acreditar nele, ele vai fazer mais. Se você acreditar nele, ele vai fazer além daquilo que você imagina ou daquilo que você espera. Mas você, para isso, aleluia, para você viver isso, você vai ter que colocar a tua fé em ação. Você vai ter que dar passos de fé, você vai ter que ter atitudes de fé, você vai ter que ter visão de fé, você vai ter que falar pela fé, aleluia. Porque Jesus falou para os discípulos, daqui, os 5 pães e os 2 peixes, e vocês passam pelo povo, e mandam eles assentar em ranchos de 30, 40 e 50, começa a dividir o povo, prepara o povo para comer. Os discípulos olharam para a mão de Jesus, 5 pães e 2 peixes, a multidão está com fome, o que você ia fazer? Seria acreditar em Jesus, mesmo que você não viu nada, iria saindo dizendo para as pessoas, olha, vamos sentar aqui, porque vai vir comida para vocês, daqui a pouco eu vou trazer comida. Ou você ia falar, não, Senhor, primeiro multiplica os pães e os peixes, porque enquanto eu não ver muito pão e peixe aí, eu não vou falar para ninguém que o Senhor vai alimentar eles. Não é essa muitas vezes a nossa atitude? Eu não vou falar nada para ninguém não, enquanto não acontecer. Pois eu vou ficar de mentiroso? Isso não é fé, isso é incredulidade. A fé é quando eu acredito na palavra de Deus, embora aquilo que eu esteja vendo não corresponda com aquilo que Ele falou. Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que eu ainda não vi. Mas Deus falou que vai acontecer, então eu tenho que acreditar que vai acontecer, aleluia! Porque quando Deus libera uma palavra, meu irmão, ninguém tem poder de impedir. Ninguém tem poder de dizer que não vai acontecer, se Ele falou que vai acontecer. Só agradamos a Deus pela fé. Agora Hebreus capítulo 12, versículo 2. Por que a fé é tão importante na nossa vida? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Jesus é? Quem que inventou esse negócio de fé, pastor? Jesus. Jesus é o autor e o consumador da fé.
o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus não somente criou a fé, mas Ele consumou a fé. Aleluia! Ele abriu mão da sua glória pela fé. Desceu do céu pela fé, nasceu na manjedoura pela fé, cresceu como um ser humano pela fé, viveu entre nós pela fé, morreu por nós pela fé, ressuscitou por nós pela fé, aleluia, subiu à glória e se assentou à destra do Pai pela fé. Ele é o autor e o consumador da fé. Em nenhum momento ele teve medo. Ai, será que se eu abrir mão da minha glória, depois ela vai voltar para mim? Ai, se eu me tornar um ser humano, será que eu vou continuar sendo Deus? Ah, se eu morrer naquela cruz, será que eu vou poder ressuscitar? Não. Ele é o autor e o consumador da fé. Aleluia. Ele criou e Ele fez, do começo até o fim. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.